Fala, meus amigos, Titio Trevas na área, e nessa videoaula eu estou trazendo a obtenção da expressão booleana a partir da tabela verdade. Presta muita atenção porque eu estou tentando pegar desde o princípio para você compreender exatamente tudo que eu preciso que você compreenda. Então, muita atenção, não é muito difícil, a gente vai aprender duas técnicas diferentes. E no final da videoaula eu tenho certeza que você vai conseguir montar as suas próprias expressões a partir de qualquer tabela verdade. Preciso da sua concentração, pegue o seu lápis, seu caderno e bons estudos. Bom, meus amigos, vamos lá. Vamos entender o que é isso. Vamos, nessa videoaula, como já foi dito aí na introdução, vamos fazer a obtenção das expressões booleanas a partir da tabela verdade. Eu vou colocar aqui para vocês exemplos de tabela verdade que a gente já viu em videoaulas anteriores, lá na videoaula 1, sobre esse tema. A gente viu uma porta NAND e ali tinha o exemplo da tabela verdade. Então você pode conferir aqui, ó, eu tenho a entrada A, a entrada B e tenho aqui a minha saída. Inclusive aqui, ó, eu já tenho a expressão booleana que é obtida a partir dessa tabela verdade, mas depois a gente vai entender melhor isso. Então isso aqui é um exemplo de uma tabela verdade. Também vimos a porta OR e também, da mesma forma, vimos a porta SHOR também. Então, peguei só esses três exemplos, exatamente as tabelas que nós vimos na videoaula 1. Como a gente vai fazer isso, né? Primeiro, a gente precisa entender o que é a tabela verdade e como ela é montada. Então, eu te dei um exemplo e agora eu vou te dar com mais detalhes o que é uma tabela verdade e como é que ela pode ser montada. Então vamos lá, vamos entender o que é a tabela verdade. Para a gente pode considerar isso a partir de agora, e aqui vale uma ressalva. Galerinha, eu estou tentando ser o mais didático possível. Não estou preocupado de conceitos de eletrônica, não estou preocupado com aprofundamento eletrônica, apenas sendo didático. Então todo exemplo que eu pegar não necessariamente representa a verdade total e absoluta, é só para fazer as analogias para que você possa compreender e sair da escuridão nesse conteúdo, tá ok? Então acho que isso é uma combinação que a gente pode fazer, tá bom? Então vai ser tudo muito bem aproximado, não necessariamente é representação fiel da realidade, apenas para a gente sair da escuridão e começar a compreender um pouco essa disciplina. Então a tabela verdade vai ser para a gente uma tabela matemática que vai mostrar todas as possibilidades de combinação entre as variáveis de entrada. Lembra que lá na parte anterior, no slide anterior, eu mostrei a entrada A e a entrada B. Essas entradas nós vamos chamar de variáveis de entrada. Então a tabela verdade ela vai me mostrar todas as possibilidades de eu combinar a entrada A com a entrada B. Mas eu poderia ter outras entradas? Poderia. Eu poderia ter a entrada C, a entrada D, a entrada E. Não tem um número limitado de entradas. Mas quando eu montar a tabela verdade, se eu tiver 3 entradas, 4 entradas, 5 entradas, a tabela verdade vai me mostrar todas as possibilidades de combinação juntamente com o resultado de saída. Então eu vou te mostrar de novo o exemplo da porta AND e a tabela verdade da porta AND. Então olha aí as possíveis combinações. Olha só. O total de combinações possíveis é uma potência de base 2, ou seja, 2 elevado a n, onde n é a quantidade de variáveis de entrada. Ora, eu aqui na porta AND eu tenho quantas entradas? Olha aqui, eu tenho A e B, então eu tenho 2 variáveis de entradas. Então, se é uma potência de base 2 e o n, que é o expoente, é a quantidade de entradas, eu tenho 2 entradas. 2 elevado a 2 é 4, portanto, 4 é o número total de possibilidades. Olha aqui, ó, uma linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas. Cada linha é uma possibilidade de combinação. Então aqui eu só tenho 4 possibilidades porque eu só tenho 2 entradas. E se eu tiver 3 entradas, A, B e C, opa, então aqui seria 2 elevado a 3 e 2 elevado a 3 é igual a 8. Numa potência de base 2, sempre o expoente, você adicionando no expoente, você dobra a quantidade. E se você tiver 4 entradas, A, B, C e D, você vai ter 16 possibilidades. Tá bacana isso? Então a gente precisa primeiro entender isso. A minha tabela verdade ela vai ter tantas possibilidades de acordo com o número de entradas que eu tenho, sempre numa potência de base 2, tá bom? Então, como é que eu posso montar uma tabela verdade? Então eu vou te mostrar agora uma possibilidade de montar a tabela verdade, tá bom? Existem outras possibilidades. Eu vou te dar uma possibilidade, que seria o início de tudo.
A gente pode montar uma tabela verdade definindo o comportamento do sistema. Ah, mas o que é isso? Vamos lá, vamos desejar algo de verdade. E o que a gente quer? Vamos simular aqui, hein? De novo, lembrando, apenas uma aproximação. A gente quer o comportamento de uma bandeja de uma unidade de CD e DVD ao ligar e desligar o computador. Eu sou engenheiro e eu estou bolando uma unidade de DVD, eu estou tentando construir uma nova unidade de CD e DVD e eu quero definir qual é o comportamento dessa bandeja. Quando é que ela vai estar aberta, quando é que ela vai estar fechada. Então eu, como engenheiro, eu defino o comportamento. Sou eu que digo como é que o sistema tem que se comportar. E aí vamos fazer então da seguinte forma. A minha entrada A, a minha variável A, vai ser o computador no estado desligado ou ligado. A minha entrada B vai ser o estado da bandeja, o status da bandeja. E a saída, aquilo que eu quero como resposta, é o novo status da bandeja. Vamos ver se você vai compreender, isso parece estar complicado, mas olha só. Para o computador, o bit 0 significa que ele vai estar desligado e o bit 1 é que ele vai estar ligado. Então, a entrada A, que se refere ao computador, quando eu colocar na entrada A o bit 0 é o computador desligado, quando eu colocar o bit 1 o computador ligado. E para a bandeja, tanto faz na entrada B ou na saída, o bit 0 significa que ela vai estar fechada e o bit 1 significa que ela vai estar aberta. Tá bacana até agora? Então vamos lá. Então imagina o seguinte, se o meu computador está desligado, ali ó, bit 0, e a minha bandeja está fechada, então ó, o computador está desligado e a bandeja está fechada. Eu faço uma pergunta para você, como é que a bandeja tem que ficar? Você concorda que ela precisa continuar fechada? O computador está desligado, ela está fechada, ninguém ligou o computador, ninguém apertou botão nenhum, ela continua fechada. Concorda comigo? Agora vamos ver uma segunda situação. Imagina o seguinte, o computador está desligado e a bandeja ela está aberta. Aí você vai me perguntar assim, pô, mas como isso aconteceu? Como é que o computador está desligado e a bandeja está aberta? Vamos imaginar na seguinte possibilidade, você estava trabalhando com o computador e aí você estava usando ali um CD, estava fazendo a instalação de alguma coisa e você abriu a bandeja que você ia tirar o CD naquela troca do CD1 para o CD2, insira o CD2 na unidade. E quando você tirou o CD1 e ia colocar o CD2, caiu a energia. Acabou a luz na sua casa, acabou a luz na sua residência. Então o computador desligou, então está com bit 0, mas a bandeja do DVD ela estava aberta. Eu te pergunto, como é que ela vai ficar agora? Se acabou a energia, agora o computador está sem energia e a bandeja está aberta. Você concorda comigo que ela continua aberta? Ela não vai fechar, ela continua aberta. Tá tranquilo? É possível isso? Tá muito fora da realidade não, né? Então estou tentando fazer uma aproximação bacana. Agora imagine o seguinte, liguei o computador, acabei de ligar o computador, estou colocando energia lá no computador e a bandeja está fechada. Tá? Normal, procedimento padrão. Você chegou em casa agora do seu trabalho, vai ligar o computador para verificar seus e-mails, a bandeja lá do seu CD DVD está fechada, você ligou o computador e a bandeja está fechada. Como é que ela fica? Continua fechada. Agora, imagina o seguinte, você estava trabalhando, caiu a luz, a bandeja estava aberta, mas agora voltou a luz. Você vai ligar o computador. Então liguei o computador e a bandeja estava aberta. O que vai acontecer agora? Se eu liguei o computador e a bandeja estava aberta, ela fecha automaticamente. Porque o sistema operacional precisa reconhecer tudo que tem na máquina. Então ela fecha a bandeja, sobretudo o sistema operacional reconhecer se tem um DVD lá, qual é o conteúdo dele, para quando você for em meu computador ele apresentar todo o conteúdo daquele CD DVD. Você concorda com isso? Então esta é a tabela verdade que eu quero, eu como engenheiro, eu desejo que isso aconteça. O que eu preciso saber agora é se já existe um circuito prontinho para isso, se existe uma porta que me ofereça essas soluções aqui. Então, a pergunta é, o que eu vou fazer agora? Já que eu defini o comportamento do meu sistema, eu quero que ele faça exatamente isso. Quando tiver uma entrada 0, como entrada 0 tem que dar 0. Opa, eu acho que eu já vi isso em algum lugar, hein? Acho que eu posso usar uma porta E aqui, porque 0 e 0 dá 0. Ou também posso usar uma porta OR, porque 0 ou 0 também dá 0.
Então eu tenho que começar a pensar nisso. O que eu vou fazer agora? Eu preciso criar esse sisteminha. Então vamos lá. Já que eu tenho essa tabela, o que eu posso fazer é o seguinte, é desejar no fundo do meu coração que já existe uma solução para isso. Mas aí, fazendo um exercício de memória, a gente vai perceber que se a gente usar a porta E, olha aqui como é que é a tabela verdadeira da porta E. 0, 0, 0, 1, 0, 1. As saídas são 0, 0, 0, 1. Opa, não é igual ao que eu quero 0, 1, 0, 0. Então, usar simplesmente uma porta AND aqui desse jeito, uma entrada A e uma entrada B, ó, com essa expressão aqui, ó, com essa expressão booleana, não vai dar, porque não é a saída que eu desejo. Se eu pegar uma NAND, olha aqui a saída que dá 1, 1, 1, 0, mas eu preciso 0, 1, 0, 0. Então não combina a porta NAND. Se eu for olhar a porta OR, eu tenho como saída 0, 1, 1, 1. E aí você vai ver, ó, 0, 1, opa, quase foi, mas aqui os dois últimos bits, que seria 1 e 1 da porta OR, não me servem. Eu preciso de 0 e 0. Bom, mas eu sou brasileiro, não desisto nunca, eu continuo lá. E se eu for numa porta NOR? Olha aqui a saída, 1, 0, 0, 0. Também não é que eu quero. Se eu for numa exclusive OR, né, uma SHOR, 0, 1, 1, 0, também não é que eu quero. 0, 1, aqui, se essa terceira linha fosse 1, estava perfeito. Já era uma porta SHOR, mas não é. Aqui é na terceira linha o bit 0 e não combina com a porta SHOR. E a XNOR, a exclusive NOR? 1001 também não combina, e a porta NOT tampouco, né? 1 e 0 ali também não me serve. Caramba! Então, significa dizer que nós estamos com um problema que não tem uma solução trivial. Nós precisamos criar essa solução. E é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai ter que montar uma expressão booleana a partir desta tabela verdade, para que a gente possa, a partir da expressão booleana, depois montar o circuito. Tá bacana? Então vamos lá, vamos continuar então. E aí, para isso, já que não existe uma solução trivial, eu posso usar uma entre duas técnicas possíveis. E as técnicas se chamam soma dos produtos e produto das somas. Eu uso ou uma técnica, a soma dos produtos, ou a outra técnica, produto das somas. Nós vamos ver as duas. Primeiro vamos ver a técnica que se chama soma dos produtos. Ora, soma dos produtos. A gente já viu que soma na lógica digital é uma porta OR, é mais, é a soma lógica, e produto é uma porta AND. Então, se eu tenho soma dos produtos, eu terei porta OR com várias portas AND com portas OR com portas AND. Mas eu terei primeiro as portas AND e depois as portas OR, porque é a soma dos produtos. Então, eu vou ter vários produtos primeiro e todos esses produtos ligados por portas OR, pela soma. Então vamos ver como é que o que diz essa técnica chamada soma dos produtos. Olha só, isso dito parece ser confuso, hein? A princípio é confuso, mas presta só atenção que é bacaninha. Soma dos produtos. Separa as linhas que possuem como saída o bit 1. Separa as linhas que possuem como saída o bit 1. Usa-se uma porta AND para combinar as entradas da seguinte forma. A entrada que apresenta o bit 1 fica normal, já que eu escolhi a saída, já que essa técnica usa a saída 1, então toda entrada que tiver 1 está normal. E a entrada que apresentar o bit 0 fica negada. Por quê? Porque o 0 é a negação do 1. Então, na soma dos produtos, nós vamos escolher a saída que tem bit 1. Se a entrada tem bit 1, está combinando com a saída que eu quero, que é a saída que eu estou pegando, está normal. Se a entrada tem bit 0, é porque ela está negada. Bacana? Então vamos de novo aqui a nossa tabelinha. Essa tabelinha aí que nós montamos, olha, que dá 0 e 0 dá 0, 0 e 1 dá 1, 1 e 0 dá 0, 1 e 1 dá 1. Então, pela técnica, eu preciso pegar todas as linhas que apresentam como saída o bit 1. Para minha facilidade, para minha alegria, nessa tabela que nós montamos, só tem uma linha que tem a saída como bit 1. Está aqui, ó. Só essa saída aqui, só a segunda linha, apresenta como saída o bit 1. E o que diz a técnica? Você vai pegar a entrada que tem o 1 fica normal e a entrada que tem o 0 está negada. Então, se você pode perceber aqui na segunda linha que o A tem o 0. Já que eu estou dando atenção ao bit 1, e se o A está com o bit 0, é porque o A está negado. Então, está aqui, ó, o A está negado. E eu preciso combinar as entradas por uma porta AND, que é a multiplicação.
É a multiplicação lógica. Então, eu vou e o B? A entrada B está com bit 1. Se eu quero bit 1 e o B é bit 1, está normal. Então, está aqui, ó. Eu preciso combinar o A negado com o B normal. Tá claro? Tá bacana isso? Agora a gente já tem, você pode perceber que a gente já tem uma expressão booleana a partir dessa tabela verdade. E para a gente foi fácil porque só tem uma linha que tem um bit 1. Ah, mas Titio Trevas, sempre vai ter uma linha só com bit 1? Claro que não. Esse foi o exemplo mais simples que eu te dei. Eu vou te dar outros exemplos daqui a pouquinho. Mas esse foi muito simples. E aí só tem uma linha com bit 1 e a gente só vai usar essa. Se tivesse outra linha com bit 1, a gente ia ter que fazer essa outra linha também. E aí por isso que seria a soma dos produtos. Eu teria o primeiro produto aqui da primeira linha, teria um segundo produto da segunda linha, um terceiro produto da terceira linha e combinaria todos esses produtos com uma soma. Mas vamos ver se isso aqui tá bacana mesmo, se essa expressão realmente ela produz toda essa tabela verdade através do nosso simulador. Então vamos ver no nosso simulador o que pode acontecer, tá bom? Vamos lá. Bom, analisando aqui no simulador, a gente pode perceber o seguinte. Então eu montei aqui o circuito referente a essa tabela verdade. Você vê que eu tenho a entrada A aqui, tem a entrada B, e aqui eu tenho uma porta NOT negando a entrada A, porque o nosso A está negado. E eu preciso combinar a entrada A com a entrada B através dessa porta AND aqui. E de que forma? Eu preciso pegar o A negado, então se entra 0 aqui, por isso está aceso, porque aqui vem o 1, está negado, é a negação do 0 é o bit 1, e preciso pegar o B. E aí, quando a gente montar esse circuitozinho, ou quando a gente tiver a expressão, ela tem que valer para toda a tabela verdade. Então você pode conferir aí na primeira linha que quando eu tenho a entrada A com 0 e a entrada B com 0, a saída que está aqui, ó, tem que ser 0. Mas se eu tiver no A o 0 e no B eu tiver o 1, opa, tem que dar 1. É a segunda linha da nossa tabela verdade. Mas se eu tiver a entrada A com 1, que é a terceira linha, e a entrada B com 0, tem que dar 0 e está dando 0 aqui. E se eu tiver a última linha, que é a entrada A 1 e a entrada B 1, também tem que dar 0. É o que está dando aqui. Significa dizer que esta nossa expressão que surgiu a partir da tabela verdade, que foi a necessidade lá do engenheiro fazer esse circuitozinho lá para a bandeja do DVD, CD e DVD, a nossa expressão está corretíssima. Todas as combinações possíveis geram as respostas que eu desejo, ou no caso, que ele deseja. A única possibilidade de dar 1 é quando aqui a entrada A é 0 e a entrada B é 1, e isso dá uma saída 1 aqui. Tá bacana? Então vamos continuar. Bom, vamos lá, vamos dar prosseguimento então ao estudo e vamos fazer um outro exemplo. Esse exemplo agora tem 3 entradas, então nós temos que escrever a expressão booleana a partir da tabela verdade. Dessa tabela aqui que tem as entradas A, B e C agora. E aí, se eu tenho 3 entradas, uma potência de base 2, 2 elevado a 3, 8 possibilidades. Então, é por isso que essa tabela tem 8 linhas, porque são 8 possibilidades de combinação das entradas A, B e C. Acho que até aí está tudo bacana. A técnica pede para a gente pegar a saída cuja linha é o bit 1. Então, se a gente observar bem, nós temos aqui a segunda linha, que tem como saída o bit 1. Nós temos a quarta linha, que também tem o bit 1. E nós temos a sétima linha, que também tem um bit 1 como saída. Ora, então eu preciso pegar todas elas e sempre me lembrar o seguinte: se a entrada tiver o bit 1, é porque está normal, já que a minha intenção é pegar a saída 1. O 1 com 1 é normal. Entrada 1, saída 1, está normal. Se a entrada tiver com bit 0, a gente vai negar essa entrada. Então, se a gente observar bem aí na segunda linha, o A está com bit 0, então significa que o A está negado. O B está com bit 0, o B está negado, e o C está com bit 1, então o C está normal. Então, eu terei o A negado, B negado e C normal. Se você reparar na quarta linha, só está com bit 0 a entrada A, então só o A está negado. Então, eu terei o A negado, B normal e o C normal. E na sétima linha, eu tenho apenas o C com bit 0, então é A normal, B normal e C negado. Está aí. E isso me dá como solução, a gente pode observar bem, já que a técnica se chama soma dos produtos, você já percebeu que nós temos 3 produtos, o produto da primeira linha, o produto da segunda e o produto da terceira. Ah, professor, mas cadê o produto? Ora,
Na expressão matemática, o sinal de vezes é o pontinho, a gente não precisa colocar. Quando você coloca 2x e não coloca nada entre o 2 e o x, significa 2 vezes x. Não precisa aparecer o sinal da multiplicação. Então, aqui tem uma multiplicação, aqui tem uma multiplicação e assim sucessivamente. Eu poderia também colocar o pontinho? Também poderia colocar o pontinho, mas não coloquei aqui. Isso não tem o menor problema. Então, como solução, nós temos, como soma de produtos, nós temos a seguinte situação. Ó. Temos o primeiro produto, nós vamos somar com o segundo produto, nós vamos somar com o terceiro produto. Tá bacana? Acho que vale a pena a gente pegar essa expressão e colocar ela no simulador para ver se essa expressão, se o circuito dela também gera exatamente essa tabela verdade. Então, com apenas 3 linhas, eu combinando as minhas portas AND e OR, será que eu gero toda essa tabela resposta de saída? Então, eu acho que fica para a gente ver então no simulador. Então, vamos acompanhar aí no simulador se dá tudo certinho. Bom, aqui no simulador eu estou reproduzindo exatamente o circuito que é resultado dessa expressão booleana que nós acabamos de criar. Se você reparar bem, eu tenho como solução da primeira linha o A barrado, B barrado com C numa porta AND. Lembrando que eu preciso jogar tudo numa porta AND e no final eu tenho uma porta OR, que é a soma lógica, é a soma dos produtos. Então, na primeira porta AND eu tenho o A barrado, aí você pode ver aqui no desenho, ó, o A barrado, então o fio está aceso, e por quê? Porque o meu A está entrando aqui com bit 0, a negação dele é o bit 1, então está vindo aqui, ó, bit 1 entrando aqui, o A barrado, depois eu venho aqui com B barrado, e depois eu tenho C. Isso tudo está na primeira porta AND. Como eu tenho 3 linhas que me geram bit 1 de saída, eu terei 3 portas AND aqui, ó. A segunda linha, você pode perceber que é o A barrado, o B normal e o C normal. Então, eu tenho aqui ó, o A barrado, está entrando aqui, o B normal, por isso que o verde está apagado aqui, né? O verde está escuro, melhor dizendo, o fio está apagado. E o C normal também está aqui. Também isso numa porta AND. E a terceira linha, nós já vimos que é o A normal, o B normal e o C que está barrado. Então, está aqui, ó, A normal, aí o B normal está aqui, e o C barrado está aqui. Então, eu tenho 3 linhas, 3 portas AND. Quando eu vou juntar uma linha com a outra, eu preciso juntar uma linha com a outra através de uma porta OR, que é a soma lógica, é o mais. Por isso que a técnica se chama soma dos produtos. Então, eu tenho aqui uma porta OR para juntar todas as linhas. Se eu tenho 3 linhas, eu terei 3 entradas nessa porta OR. Então, a saída da primeira AND vai ser uma entrada, a saída da segunda AND vai ser outra entrada, e a saída da terceira AND vai ser uma entrada, e aqui eu gerarei uma saída. Vamos ver se esse nosso circuito, ele produz, de acordo com as entradas, exatamente as saídas que estão aí na tabela. Se você olhar para a primeira linha, quando eu combino o 0 na entrada A, o 0 na entrada B e o 0 na entrada C, a saída tem que ser 0. E você pode perceber que é exatamente o que está aqui. Aqui tem uma entrada A que está com 0, entrada B que também está com bit 0 e entrada C com bit 0. Qual é a saída? A saída está 0. Se você observar na segunda linha, quando eu coloco 0, 0 e 1 para C, tem que dar 1. E presta atenção aqui na saída que eu vou mudar a entrada e automaticamente vai alterar o valor da saída. Então, 0 para o A, 0 para o B e 1 para o C. Olha o que vai acontecer com a saída. Está lá, ó, saída deu 1. Vou aqui mudar para o 0 de novo, ela fica 0, mas quando eu mudo para o 1, a saída aqui vale 1. Tá vendo aí? Então, para a primeira e para a segunda linha está certinho, mas não pode valer só para 2 linhas, tem que valer para todas as linhas da tabela verdade. Então, vamos ver se está certinho nosso circuito. Terceira linha é o 0, o 1 e o 0. E isso tem que dar 0. Então, vamos lá. 0 para o A, o 1 para o B e o 0 para o C. Qual foi a saída? 0. Está certinho. Próxima linha, 0, 1, 1. 0, 1 tem que dar 1. Vamos olhar aquela bolinha lá da saída, 0, 1. Opa, está dando 1. Então, está tudo tranquilo. Agora, 1, 0, 0. Vamos ver aqui, ó. 1 para o A, 0 para o B, 0 para o C. Saída 0, está perfeito. 1, 0, 1. Está aqui, ó. 1, 0, 1. 0 de saída, está perfeito. 1, 1, 0 tem que dar 1. 1, 1, 0 tem que dar 1. Então, vou aqui, ó, 1 para o A, 1 para o B, 0 para o C. Opa, está dando saída 1. Está perfeito? E quando eu colocar tudo 1, que é a última linha, tem que dar resultado 0 lá na saída. É isso que aconteceu.
Então, significa dizer que a nossa expressão está correta e o nosso circuito tá certinho. Para todas as possibilidades de combinação das entradas A, B e C, esse circuito gera como saída exatamente as saídas previstas, as saídas que foi pensada na tabela verdade. Tá bacana, galera? Então agora vamos ver a próxima técnica, que agora vai ser o contrário. Ao invés de ser soma de produtos, vai ser o produto das somas. Tá bom? Vamos prosseguir então. Vamos lá, continuando, a gente já viu a técnica soma dos produtos, então agora nós vamos mudar e nós vamos ver o produto das somas. Então, essa técnica ela é ligeiramente diferente da outra, ou seja, como a soma dos produtos pegava como saída o bit 1, agora nós vamos pegar o bit 0. Então, vamos ver a definição. Olha só, como o que essa técnica faz? Ela separa as linhas que possuem como saída o bit 0, usa-se uma porta OR para combinar as entradas da seguinte forma. A entrada que apresenta o bit 0 fica normal e a entrada que apresenta o bit 1 fica negada. Ou seja, já que agora eu vou olhar para a saída 0, tudo aquilo de entrada que for 0 está normal, tudo aquilo de entrada for 1 está negado. Então, a gente mudou a visão. Antes eu olhava para a saída 1, o 1 era o normal. Agora eu olho para a saída 0, o 0 é o normal e o 1 fica negado. Tá bacana? E aí eu coloquei um exemplozinho bastante simples aqui para a gente. Note bem, eu tenho aí uma tabela verdade e só a terceira linha tem o bit 0. Então, já que eu agora estou nessa técnica de pegar a linha que tem como saída do bit 0, eu só vou pegar essa terceira linha. E se eu estou pegando a saída do bit 0, o bit 0 para mim é o normal e o 1 é o negado. E você pode observar que nessa terceira linha, o A está com bit 1, então o A vai ficar negado. É o que eu tenho ali, ó, o A negado. E o B está com a entrada 0, já que a saída é 0 agora nessa técnica, está normal. Só que agora eu não uso mais a multiplicação, eu uso a soma, que é produto das somas. Então agora eu combino a entrada A com a entrada B, não por uma porta AND, mas por uma porta OR. Tá bacana? Como nós fizemos para a outra técnica, acho que vale a pena a gente verificar no simulador se essa expressão gera exatamente essa tabela verdade. Tá bom? E nós vamos ver isso agora. Acompanhe aí no simulador. Vamos lá. Como resultado dessa expressão booleana, nós temos o A barrado mais o B. E agora vocês podem perceber que nós estamos fazendo a junção da entrada A com a entrada B, a combinação da entrada A com a entrada B para uma porta OR, porque agora mudou a técnica, agora é o produto das somas. Mas como, de novo, nesse primeiro exemplo eu só tenho uma linha que me dá como saída o bit 0, eu não terei o produto, eu não terei as portas ANDs, eu só terei a soma, apenas uma única linha. Dentro da mesma linha, eu vou usar um mais. Combinação entre as linhas, eu vou usar a porta AND, eu vou usar a multiplicação lógica. Mas como eu só tenho uma única linha me fornecendo o bit 0 de saída, eu só tenho essa combinação do mais. Então, eu tenho A barrado mais o B. Significa dizer que eu preciso combinar a entrada A barrada com B, e isso tudo numa porta OR, e isso precisa me gerar uma saída. Então, eu vou verificar aqui as 4 combinações possíveis, já que nós temos 2 entradas, a quantidade de possibilidades é uma potência de base 2, 2 ao quadrado vai dar 4. Então, as 4 possibilidades têm que gerar a saída certinha. Você pode perceber que na primeira linha, 0 ou 0 tem que dar 1. Então, o que está aqui, ó, eu tenho a entrada A 0, tenho a entrada B 0 e o resultado final está dando 1. Se eu mudar para 0 ou 1, o que acontece? Dá 1 também, não mudou nada. Agora, a terceira linha, 1 e 0 tem que dar 0. Ó. Vou botar o 1 aqui para a entrada A, 1 e 0 deu 0. Aqui, ó, bonitinho aqui, 1 e 0 deu 0. E a última linha, 1 e 1, tem que dar 1. 1 e 1 deu 1. Significa dizer que a nossa expressão está certinha e o circuito está de acordo com a tabela verdade. É exatamente esse circuito que gera para a gente a tabela verdade que está aí do ladinho. Tá bacana? Então, vamos prosseguir, vamos ver um exemplo agora com 3 entradas e vamos montar. Vamos ver o mesmo exemplo que nós vimos anteriormente para a técnica da soma dos produtos, mas nós vamos ver agora com o produto das somas. Bacana? Vamos lá. Bom, continuando, eu estou trazendo
exatamente o mesmo exemplo que nós fizemos anteriormente, só que utilizando a técnica da soma dos produtos, e agora nós vamos ver o produto das somas. Vamos pegar todas as linhas que têm a saída zero. Então, nós temos lá a primeira, a terceira, a quinta linha, a sexta linha e a oitava linha. Todas essas têm o zero. Tudo que está como entrada 0 está normal, tudo aquilo que tem entrada 1 está negado. Então, vamos lá. Na primeira linha, está tudo normal. Só que a combinação entre as entradas é para uma porta OR. Olha aí. Na segunda, não na segunda linha, né? Na segunda possibilidade nossa ali de linha 0, que é a terceira linha, na verdade, da tabela, o A está normal, o B está negado e o C está normal. Então, tá lá. A negado, B normal, C normal. Na próxima, A negado, B normal e C negado. E na última, tudo negado, que é tudo bit 1. Bacana? Então, já que eu tenho todas as somas, só falta o produto dessas somas. Então, eu terei como solução esta expressão. É só juntar todas elas e colocar o sinal de vezes entre elas. Tá bacana? Ao contrário do que eu fiz nas outras, não vou fazer um simulador, porque eu acho que você já entendeu o princípio, como é que a coisa funciona. Eu acho que você não vai ter dúvida nenhuma. Se você tiver vontade, você pode baixar esse simulador que se chama Logsim. Se você quiser, deixa aí nos comentários, eu posso fazer até um tutorial para você baixar ele, sem problema nenhum, você encontra facilmente, ele é um software livre, não tem problema nenhum. Pode baixar e tentar montar esse circuito para ver se gera essa tabela. Ficou tranquilo, galera? Eu acho que não tem muita dificuldade. Se você fizer bastante exercício, não vai ter dificuldade nenhuma. Inventa uma tabela, verdade, não tem problema nenhum. Não precisa ter algo específico para você fazer, é só inventar uma tabela verdade. Se tiver alguma dúvida, deixa aí para mim nos comentários, tá bom? Se é a primeira vez que você está passando no canal, não se esqueça de se inscrever no canal, dá aquele joinha, isso dá uma força tremenda, isso ajuda demais o Titio Trevas, tá bom, galerinha? Então, vamos que vamos, e agora está faltando a gente fazer a simplificação dessas expressões. Você viu que essa última ficou muito grande. Então, na próxima videoaula, nós vamos aprender a fazer as simplificações das expressões booleanas. E isso vai dar um trabalho, galera. Se preparem para a matemática. A matemática agora vai gritar forte dentro de cada um. Se tem dificuldade com matemática, vai ter dificuldade com o próximo conteúdo. Tá bom? Mas isso é papo para o próximo conteúdo. Um grande abraço, espero ter ajudado e bons estudos.